que é bem a calhar na manhã de hoje, a alegria, eu gostaria de dizer da minha alegria. Depois de alguns anos sem vir a essa casa, abraçar corações amigos, sentir a energia novamente do SEAC, para mim tem um sabor muito especial. E ainda mais nessa data tão evocativa de 80 anos, numa época em que a sociedade humana enfrenta uma verdadeira inversão de valores, presenciar e ter a honra de ser testemunha de uma casa que há 80 anos vem divulgando o amor, não é para quem quer, é para quem merece estar aqui hoje. Uma antiga lenda indígena narra que no início dos tempos, o grande Tupã, Senhor da criação, convocou todos os animais da terra para uma reunião e apresentou o seguinte dilema: após toda a criação, ele criaria o ser humano e guardaria o maior de todos os presentes, muito bem escondido, para que somente aqueles que tivessem o mérito o alcançariam. E esse era o objetivo da reunião: conversar com os animais da terra para ver o local mais conveniente a esconder esse tesouro. Prontamente, a grande águia real pousou diante do Mestre da Vida como a rainha soberana do reino dos ares e disse: Senhor, aqui me apresento para esconder o tesouro nas mais altas nuvens do céu. Tupã, agradecido pela proposta da rainha dos ares, responde: não posso, porque o homem terá a capacidade da inteligência que lhe dará a oportunidade de voar nas mais altas esferas e com toda facilidade encontraria o tesouro, mas agradeço. Aí vem o leão, como senhor do reino das terras, e propõe ao soberano da vida esconder nas profundezas das florestas mais profundas. No que o mestre da vida diz: eu agradeço, mas declino, uma vez que o homem alcançará os meios mais escondidos do planeta e com toda facilidade também encontrará. Vem agora o poderoso tubarão, o Senhor do reino das águas, dizendo ao mestre da vida que esconderia nas profundezas dos oceanos. E mais uma vez, Tupã diz que não poderia, porque a mesma inteligência que lhe faria conquistar os céus, fará conquistar as profundezas do oceano. E enquanto a dúvida pairava entre todos, se apresenta o humilde e quase insignificante Tatu. Senhor, poderia dizer, os reis dos vários reinos quase que enxotaram o pobre Tatu.
Quem é você para falar assim com o soberano da vida? Eu sou um humilde servo, Senhor, mas acredito que eu tenho a melhor saída. Tupã, justo, bondoso, permite ao pequeno servo a palavra, e ele diz: meu Pai, tu me criaste para cavar a terra, para fazer buracos, e uma das minhas especialidades é me esconder. Diante disso, eu acredito que eu tenha a solução do problema. Pois não. Esconda esse tesouro que estás nas mãos, no fundo do coração humano, para que somente aqueles com perseverança e coragem de conhecer a si mesmo possam conquistá-lo. E a partir daí, narra a lenda, que no princípio dos tempos até hoje, o homem busca a felicidade fora, quando ela sempre esteve dentro. A felicidade é uma conquista pessoal e intransferível, mas com certeza os passos, o caminho para alcançá-la é a alegria. Se a felicidade é a conquista, a alegria é a escolha. Quando abrimos o Evangelho de Jesus, nos 4 Evangelhos, encontramos 3 anos de vida pública. E eu gosto muito dessas coisinhas. Fui pesquisar quantas horas se deram no ministério de Jesus. Quantas horas tem 3 anos? 26.300 horas. 23.300 horas em que Jesus curou, em que Jesus fez o Sermão do Monte, que Jesus falava nas manhãs gloriosas à margem do Tiberíades, que acolhia as crianças, que acolhia os pobres, que acendia o presente da imortalidade da alma a todas aquelas almas sofredoras e doentes. Mas nós, na nossa ignorância, abandonamos as 26.300 horas para fixar o nosso olhar nas 12 últimas horas. Do momento da prisão ao último suspiro do Calvário. Logo após a morte de Jesus, os seus apóstolos e continuadores, particularmente os 500 da Galileia, se espalharam pelo mundo e a luz do Mestre começou a frutificar. Aqueles que ainda não eram conhecidos como cristãos, palavra definida pelo aquele que seria o evangelista Lucas, antes eram conhecidos como homens e mulheres do caminho, e como a perseguição se manifestava cada vez mais cruel, eles eram reconhecidos por um sinal, o sinal discreto e suave da cruz, em cima do coração. Não o sentido da cruz que nós temos hoje, mas o sentido da libertação da matéria, o sentido da libertação do espírito imortal para o reino da felicidade e da paz. Uma vez que o Cristo nos orientava, meu reino ainda não é deste mundo. Infelizmente, os primeiros seguidores de Jesus
apagaram a sua voz no terreno físico. E ao longo dos séculos, a mensagem do Cristo foi corrompida, e inclusive o símbolo da cruz, que antes era o símbolo de libertação do apego à matéria, o símbolo da vitória do Espírito sobre a matéria, passa a ser consagrado como símbolo da dor e do sofrimento, da angústia do Cristo na cruz, esquecendo das suas últimas palavras: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não saber o que faz é a ignorância, a falta do conhecimento das leis, que traz o sofrimento e a dor. E não Deus, o Supremo da vida, pelo castigo, pela dura repreensão. Deus é imortal e infinito em suas qualidades. Segundo a questão 13 do Livro dos Espíritos, onde a espiritualidade superior nos afirma que Deus tem todas as qualidades em grau infinito, inclusive a justiça infinita e a infinita misericórdia. Portanto, somos criados para a perfeição. Temos como destino a felicidade suprema através da evolução de cada dia, de cada existência. Ou melhor dizendo, os espíritos nascem bons ou maus? Questão 115 do Livro dos Espíritos. Não. Eles nascem simples e ignorantes e vão evoluindo encarnação a encarnação rumo à perfeição, a que é o destino de cada espírito vivo. E assim, encontramos a felicidade como o norte da nossa vida. A busca incessante do espírito humano, desde os seus primeiros passos na condição humana, até o fim dos séculos. Mas quão poucos conseguem compreender essa felicidade? Quão poucos conseguem encontrá-la? Porque desprezam o caminho. Não há um caminho para a felicidade senão aquele que passa pela alegria. Alegria de viver, alegria do passo, alegria do dia a dia. Porque a alegria, ao contrário da felicidade, é uma escolha. A alegria não está vinculada às questões externas da vida, mas está ligada ao íntimo do coração humano, à forma com que enxergamos a vida e o mundo. A alegria e a tristeza são duas lentes do mesmo óculos. E nós somos diariamente convocados a olhar o nosso dia, a olhar a nossa vida, a olhar o nosso mundo, ou com a lente da alegria, ou com a lente da tristeza. Numa época em que a humanidade se vê chocada diante das atrocidades e dificuldades que o egoísmo e o orgulho têm trazido ao planeta, quão difícil é olhar para a alegria, quão fácil é entregar-se à tristeza. E nessa situação lembramos de Jesus. Esforça-te por caminhar pela estrada estreita, porque é a única que leva à porta estreita da salvação. Muitos atravessarão a porta larga, que levará à porta larga da perdição. E quem sou eu para tentar modificar qualquer estrutura das frases do Mestre? Esforça-te por entrar pela estrada, pela porta estreita da alegria. Mesmo que o teu coração esteja em chagas, busca a alegria de viver.
porque temos todos os dias, no momento em que nossos olhos se abrem para a vida física novamente, centenas de motivos para não sair da cama, mas milhares de motivos para agradecer e seguir adiante. Quando nós pensamos em alegria, nós pensamos na justiça e no conhecimento. O grande mal da humanidade é acreditar em uma mentira que o mundo nos conta e nós aceitamos de bom grado. Você vai morrer. E nós acreditamos nisso com forma tão consistente, que nos entregamos ao desespero da tristeza, à apatia da depressão. As dificuldades do mundo se veem gigantescas, quando Jesus nos orientava: estarei convosco até a consumação dos séculos. A doutrina espírita nos traz, talvez, a mais importante de todas as informações do mundo. Você é eterno. Você nunca vai morrer. Ou nas palavras brejeiras e engraçadas do nosso amado Chico Xavier: fique tranquilo, meu filho, o máximo que pode acontecer com você na Terra é você morrer. Sair do corpo no segundo seguinte e continuar a vida conforme a tua conduta moral. Então, a partir daí, nós começamos a compreender a vida sem as barreiras do berço e do túmulo. Não somos pessoas, somos espíritos. Eu não sou João, fique tranquilo. Eu estou João, porque eu sou a somatória de todas as minhas encarnações, de todo o conhecimento adquirido, de todos os valores morais conquistados por mim até chegar na condição da personalidade João. E quando eu desencarnar, a personalidade João fará parte integrante da minha condição individual, para que eu, em futuras encarnações, assomado ao conhecimento, patrimônio moral e intelectual que eu adquiri nessa existência, eu possa evoluir, continuar encarnando e evoluindo, como Maria, José, Bernardo, Margarida, e assim por diante, até que eu, como cada um de nós, alcance a plenitude. Então, me vem à mente, quando se fala de alegria, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec analisa a questão da aflição: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. E, curiosamente, a primeira lição da instrução dos Espíritos, o Espírito Lacordaire vem em nosso socorro com uma questão interessante. Diz ele: se todos na Terra sofrem de uma forma ou outra, uma vez que é uma característica natural do processo de um planeta de provas e expiações, por que Jesus simplesmente não disse: a todos serão consolados, uma vez que todos sofrem? E continua Lacordaire: porque, não obstante todos sofram na vida física, nem todos sofrem bem. João do céu, o que é isso? Tem jeito de sofrer bem? Nossa, tem como sofrer mal? Segundo Lacordaire, sim.
Sofrer mal é sofrer sem resignação, sem fé, sem esperança, praguejando contra Deus e contra o mundo, reclamando de tudo, das desventuras da vida, por falta de conhecimento das realidades divinas. Continua ele: se o sofrimento nunca é causa, sempre é efeito, devemos procurá-lo nessa existência, a causa. Se não a encontramos, com toda certeza repousa em existências anteriores, mas sempre há uma causa justa e misericordiosa para o efeito das dificuldades e experiências dolorosas da vida. Portanto, quando se sofre mal, não retira da experiência dolorosa a lição preciosa que ela traz. E me ajudem, porque hoje eu não sei como é que está a escola, mas na minha época, quando não aprendia o necessário, repetia. E da mesma forma que o indivíduo vem numa existência, passa por determinadas experiências difíceis para adquirir o conhecimento necessário, e não adquire através da revolta, ora, se ele não adquiriu, tem a necessidade de retornar à sala de aula da Terra para refazer a lição. Mas tem aqueles que sofrem bem, que sofrem com paciência, com resignação, com fé em Deus, tendo a certeza da imortalidade da alma, que Deus é nosso Pai, e que todas as experiências que nós passamos, que todas as tempestades do mundo, da mesma forma que chegam, vão, e nós saímos fortalecidos. Então, aqueles que serão consolados são os que choram e que sofrem bem. Porque aqueles que sofrem mal ainda não conseguiram assimilar e usufruir da lição preciosa que os momentos de dificuldade nos trazem. Assim, aprendemos que a alegria é não a ausência de dificuldades, porque se nós balizarmos a nossa existência física e espiritual para sermos alegres e felizes quando a gente não tem problema, perdoe-me dar essa notícia lamentável para vocês, mas a evolução trata-se de ter problema. Você sai de um para entrar em outro. Em escala ascendente, não para nos esmagar, mas para nos fortalecer no caminho da evolução. Quando eu abri pela primeira vez o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia do Chico, e li no primeiro capítulo, quando ele fala das sociedades dos cristos do sistema solar. E em dado momento ele diz assim, que no perder dos milênios, a sociedade dos cristos se reuniu para resolver problemas da Terra, apenas em duas situações. Quando se decidia a formação do planeta e quando se decidia a vinda de Jesus, eu parei na palavra problema. E falei, nossa, se os cristos estão resolvendo problema, Jesus está resolvendo problema, eu aqui, o belo e formoso, quero viver sem problema. Como pode? O problema não é ter problema. O grande problema, a grande interrogação para ser alegre, ser feliz, é encarar o problema de outra maneira. Olhar com os olhos das bênçãos que recebemos. Nossos avós já diziam, fecha-se uma porta, abre-se uma janela. É sempre assim. E aí nós vemos
a alegria da resignação, a alegria da compreensão das leis divinas, não a resignação dos cordeiros que vão ao abatedouro. Não. Muitas pessoas imaginam que a resignação é uma virtude passiva. De forma nenhuma. É uma atitude ativa. Nós lutamos para resolver o problema, mas se o problema não consegue ser resolvido de imediato, entreguemos na mão de Deus. Afinal de contas, Ele é a inteligência suprema. E com certeza, a inteligência suprema do universo é muito mais inteligente do que eu para decidir o meu destino. Assim, nós entregamos espaço a abrir o coração à alegria de viver, procurando nas aparentes dificuldades do mundo motivos para encarar a vida com otimismo, com alegria, com perseverança. Afinal de contas, cada um de nós aqui é convocado diariamente a olhar o número de bênçãos que recebemos. Ai, mais um dia. Geralmente é essa frase, logo após tocar o despertador pela manhã. Mas eu convido vocês, nesse instante, a um exercício de reflexão. Eu gostaria que todos, nesse momento, por favor, fechassem os olhos. Pronto. Agora vocês imaginem o resto da existência de vocês na escuridão. Abram os olhos, porque nesse momento a vontade de abrir e ver o mundo de novo é enorme. Só pelo fato de podermos abrir os olhos e ver o mundo, já é motivo de gratidão. De ouvir, de falar, de reflexionar e pensar com certeza, de poder andar, de poder se movimentar, de poder se expressar, de poder confessar a sua fé num país que lhe dá essa liberdade, quando tantos irmãos nossos não têm essa liberdade. Isso é alegria. Isso é o reconhecimento por tudo que Deus nos concede. Conta Leon Tolstói, num dos seus contos, que ele todos os dias pela manhã atravessava a praça do Kremlin, saindo da sua casa rumo ao seu escritório, e todos os dias ele via um mendigo lhe pedir dinheiro, comida, mantimentos, os mais variados pedidos. E um dia ele parou e disse: "O senhor não teria nada para me oferecer? Algum dinheiro?" E ele reflexionou por alguns instantes e disse: "Meu irmão, eu não te darei alguns trocados." Aqui apenas um parênteses. Eu vou fazer a conversão do câmbio para o real, porque eu não tenho ideia da moeda russa. "Eu te darei 100 mil reais. "Nossa, 100 mil, obrigado, mas o que o senhor quer em troca?" "Nada demais. Você é destro, me dá teu braço esquerdo." "Não, você está louco. Como que eu vou ficar sem meu braço?" "Não, não posso." "Nossa, está difícil a negociação. Vamos fazer o seguinte, 300 mil pelos 2 braços." "Não, não posso. Como que eu vou comer? Como é que eu vou viver sem os meus braços?" 500 mil pelos 2 braços e uma perna." "Não, vou ficar pulando que nem saci? De jeito nenhum." "Tá certo, estou vendo que você é um hábil negociante. 1 milhão de reais. Ele já estava pensando em cortar ele mesmo a perna e os braços.
quando ele disse R$1 milhão pela sua visão. Não posso. Tu é miserável? Te ofereci R$1 milhão e você não quis? Tu és muito rico. Tem muitas dádivas. Então por que ele agia dessa forma? Por que nós agimos dessa forma? Hábito. Nós, ao longo dos séculos, fomos habituados a olhar o lado negativo da vida, a sempre focar no lado negativo da vida. Afinal de contas, nós, com exceções louváveis, nós temos um certo prazer mórbido e patológico em sofrer. Encontra duas pessoas na rua, 2 amigos, ai, você não sabe o quanto eu estou sofrendo. O que aconteceu? Ai, eu estou com uma úlcera gástrica. O outro, com um certo ar de vitória, diz, mas a tua sangra? Porque é uma competição para ver quem sofre mais. Num eterno vitimismo. Vitimismo. Eu pesquisando para fazer essa palestra, fui a uma verdadeira enciclopédia infinita de conhecimento, que é o YouTube, quando nós sabemos procurar. E, curiosamente, eu achei uma palestra com esse nome, Alegria de Viver. Falei, é aqui que eu nado de braçada. Mas quando eu abri e vi o orador, eu não precisei ouvir mais nada. Tratava-se de Jerônimo Mendonça Ribeiro, o gigante deitado. Aqueles que não conhecem, corram conhecer, depois da palestra. Corram para conhecer um homem, como qualquer homem do interior de Minas Gerais e Ituiutaba, que nasceu com a saúde perfeita. Aos 17 anos, começou com dores nas articulações, uma artrite reumatoide galopante, o levou à da muleta à cadeira de rodas, e da cadeira de rodas aos 20 anos, a cama ortopédica que foi a sua vida, dali então até o seu desencarne. Dores terríveis, problemas cardíacos, dificuldades respiratórias. E se isso não bastasse, fica cego. E mesmo assim, funda 6 casas espíritas. Escreve 5 livros. Funda 3 creches. E viaja o país pregando o Evangelho de Jesus. E nessa palestra, na cidade de Cascavel, no Paraná, ele fala da alegria de viver. Certa vez, diz ele, que perguntaram se ele era casado. E ele sorriu muito e disse, meu filho, eu sou casado no religioso com a doutrina espírita e no civil com a dor. Ele, que andava na cadeira, ia para todo lugar, adorava cinema. Certa vez levaram no cinema para assistir um filme na cadeira. E para não incomodar ninguém, parou no fundo, próximo ao banheiro. Quando uma moça saiu correndo do banheiro, tropeçou na sua cama, quase caiu. E começou a xingá-lo de todos os nomes possíveis e imagináveis. Não vamos imaginar coisa ruim aqui dentro da casa. E ele falou, nossa, eu preciso falar alguma coisa para quebrar essa moça, o sentimento negativo dela. Olhei para a cara dela, para os olhos dela
E ela falou: aonde eu vou, esse paralítico está. E aí eu voltei para ela e disse: mas também você não para em casa. Esse era Jerônimo Mendonça, que diz, entre outras coisas, que sua mãe, extremamente evangélica, pergunta: filho, eu já estou quase acreditando nessa questão de reencarnação que você sempre fala. Mas por que, mãe? Eu tenho 9 filhos, não é verdade? Sim. Pois bem, você é o único paralítico, não é? Sim. Então, é o único que não para em casa. Então, assim, ele ia levando a vida com alegria. Pessoas chegavam a conversar com ele e de vê-lo conversando, contando piada, desistiam, se recuperavam. Mas vamos a Chico Xavier, outro exemplo da alegria encarnada, que sempre falava: meus irmãos, a fila para voltar está muito grande. Vamos aproveitar a bênção da encarnação. Estamos aqui, vamos arregaçar as mãos e trabalhar. Aproveitar com alegria a dádiva da vida física. Na década de 70, Divaldo Franco foi fazer uma palestra no Rio de Janeiro e aproveitou, passou em Uberaba, visitar o Chico. E o Chico se voltou a ele e disse: meu filho, eu soube que você casou, não é verdade? Não, Chico, eu não casei, não. Não, mas eu estou certo que você está casado agora. Não. Na terceira vez, o próprio Divaldo já estava em dúvida, que o Chico não erra. Mas será, Chico? Bom, o senhor está falando que eu estou casado, eu estou, mas eu não estou sabendo. Você não teve um problema no coração? Sim, tive um infarto. Então, meu filho, você está casado com a dona Angina. Feliz é você, meu filho, que tem apenas uma companheira, porque eu tenho a dona Angina e a dona Catarata. Quando uma aperta, outra solta. Quando as duas apertam, eu fico no meio e grito: Emmanuel! Emmanuel vem, sorri e diz: meu filho, para essa relação somente a viuvez. E gargalham os dois, gargalham do sofrimento, porque muitas vezes o sofrimento é necessário, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. A alegria de viver é uma escolha que nós fazemos todos os dias. Não sejamos zumbis espirituais. E aqueles que nunca assistiram um filminho de zumbi, que atirem a primeira pedra. O que eles fazem? Vivem para comer, não é? Satisfazer os desejos físicos, não tem consciência. E o que é zumbi espiritual? O indivíduo que vive a vida física sem nenhuma preocupação com o espiritual, apenas o físico, apenas o agora. Não existe passado, não existe futuro. O que vale é o agora. Esses indivíduos são como um barquinho de papel solto nas ondas do oceano. A onda bate para cá, ele vai. A onda bate para lá, ele vai também. Está tudo bem na vida física, familiar, financeira, profissional, está uma alegria só. Basta uma contrariedade para se entregar à tristeza. Será que é assim? Será que essa é a mensagem do Cristo? Até hoje, nós encontramos o símbolo maior da cristandade como a cruz. E alguns vão adiante, colocam Jesus crucificado. E nas minhas reflexões,
Certa vez eu perguntei a um orientador espiritual o porquê que o símbolo maior da cristandade é Jesus crucificado. E ele me disse algo que eu achei coerente. Meu filho, as pessoas sempre gostam de ver Jesus crucificado, porque ainda trazem Jesus crucificado no próprio coração. Ainda não o libertaram, ainda não permitiram que ele agisse através de nós. Então, a partir daí, a alegria é um caminhar diário rumo à renovação. Nós, todos nós, somos convocados a uma visão diferente de mundo. Se eu passo por uma dificuldade hoje, é uma dificuldade passageira, porque eu estou em trânsito, eu estou em viagem, e como toda viagem, ela é cheia de percalços. Um pneu que fura, um problema no carro, um buraco adiante. É normal. Mas o importante é que a viagem um dia acaba, porque ninguém viaja para sempre da mesma forma. Um dia, eu vim para essa viagem chamada vida física. O meu carrinho, não tão bonito, mas com motor joia. Vim com todas as esperanças de vencer a viagem. E já fazem X anos, não vou contar, X anos que estou nessa viagem, e a cada quilômetro rodado, a máquina física fica mais velhinha, fica mais desgastada. No começo da viagem, comia um x-tudo às 4 da manhã e ia dormir, sem problema nenhum. Agora, ai de mim se comer um lanche às 10 da noite, não dorme de tanta azia. Mas faz parte do processo. O importante é que a alma está renovando os conceitos, aprendendo com as experiências. Mas a escolha é nossa. Seguir pelo caminho da tristeza, da angústia, da melancolia, ou seguir o caminho da alegria? Ah, mas eu tenho depressão. Sim, eu não estou menosprezando a depressão como ex-depressivo em remissão. Não desprezo a força dessa doença traiçoeira. Mas a depressão hoje em dia, meus irmãos, ela é muito vulgarizada. A pessoa sofre algum transtorno, alguma dificuldade, algum sofrimento, algum acontecimento na sua vida. Ah, estou deprimido, não saio mais de casa. Depressão não são as dificuldades naturais da vida emocional. Nós ainda somos espíritos em evolução. Não temos condições ainda de manter o equilíbrio emocional diante dos embates da vida. É normal. Alguns dias de tristeza que vão se renovando a partir do tempo, a partir do trabalho, até que essas dores se transformem em cicatrizes de renovação e aprendizado. Mas as pessoas se acorrem, não, pera lá, eu faço 2 dias que eu estou mal, tem que tomar antidepressivo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Depressão ocorre quando você persiste com o processo de tristeza por 1, 2 meses, sem justificativa nenhuma. Ou como diz um psiquiatra, amigo meu, a depressão é a doença que te faz ver a vida em preto e branco. Aí sim, tratamento, psicoterapia, porque cada um de nós é uma carruagem.
alguns é uma carroça. Caminhada por 3 cavalos: o físico, o espiritual e o emocional. Se um cavalo não anda, não obstante os 2 queiram andar, a carroça não sai do lugar. Temos que tratar, mas com cuidado. Nem tudo é depressão. Às vezes, só focar um pouco a lente pelos olhos da alegria, das bênçãos que recebemos diariamente, e a partir daí nós conseguimos renovar atitudes. Porque a alegria de viver é um hábito, e hábito requer esforço e disciplina. Sempre que vier um pensamento negativo, sempre que vier um acontecimento infeliz da tua vida, avalie na balança do coração. Em um prato, coloque a situação infeliz. E no outro prato, tudo o que você tem de bom e recebe de Deus. A visão, a audição, a locomoção, a família, a saúde, a oportunidade profissional, um lar. E aí nós vemos que prato pesa mais. Não entreguemos a nossa alegria em busca da nossa felicidade por questões pequenas, que passarão. Apenas como um exemplo, nós estamos encarnando na condição humana, segundo Allan Kardec, desde que Deus nos concedeu a bênção da consciência. E aí ele foi um poeta no Gênesis. Ele diz assim: quando o princípio inteligente recebe das mãos do Criador a consciência, que lhes abre a porta para a fase humana, e nos tornamos espíritos humanos. Por volta de 400.000 anos, contei a idade de todo mundo, a minha eu não conto, mas de vocês eu conto. 400.000 anos encarnando como humanos, desde o homem macaco até agora. Se fizermos um cálculo aproximado, mais ou menos 10.000 encarnações. Podemos dizer, sem medo de errar, que nós já morremos de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Como diz Chico, interpretando Emmanuel, saímos do corpo quantas vezes for necessário, mas jamais sairemos da vida. Já passamos por questões aflitas, desesperadas, impossíveis, entre aspas, de resolver. E hoje estamos aqui, sentados, tranquilos, com a maior das preocupações sendo, que hora que o João vai parar de falar? Tudo ficou para trás, tudo foi superado, por quê? Por causa daquela frase que todo espírita conhece, porque todo espírita se emociona com essa história. Chico estava passando por um problema muito sério e grave. Angustiado e aflito, ele pede em oração a Emmanuel. E Emmanuel vem em seu socorro, mas ele diz: eu gostaria, Emmanuel, se fosse possível, uma palavrinha de Maria de Nazaré, a nossa mãe. Chico, eu não posso confirmar. Eu vou encaminhar o teu pedido, mas vamos aguardar. Passado algum tempo, ele recebe das mãos de Emmanuel um pergaminho, a tua resposta da mãe de todos nós, Chico. Isso também passa. Isso também passa.
porque tudo na vida física passa. Só nós somos eternos. Só nós superamos as dificuldades do mundo e permanecemos de pé e caminhando. Caminhando há 400 mil anos, rumo à luz de Jesus nos oferece, e até agora recusávamos. Mas Ele governa o planeta com amor e paciência, nos dando a oportunidade. 17 de dezembro de 1770, na cidade alemã de Bonn, nasce Ludwig van Beethoven, filho de uma tuberculosa e de um alcoólatra. Seu pai fazia parte do coro do príncipe que governava Bonn. Era um artista cantor. E percebeu que seu filho, aos 3 anos, já tinha uma tendência musical muito forte. Aos 7 anos, ele compõe o seu primeiro concerto. Aos 11, foi levado pelo pai a Viena, onde teve a ocasião de se apresentar a Amadeus Mozart, que viu nele um verdadeiro gênio. O pai começa a esforçar muito sobre ele, para que passasse a viver quase que totalmente sobre o trabalho do filho. Aos 17 anos, ele volta a Viena para estudar no conservatório, onde tem a oportunidade de desenvolver toda a genialidade que trazia na alma. Ele se torna um dos maiores músicos da sua época, compondo várias sinfonias. Com 27 anos, porém, ele percebe um pequeno zumbido no ouvido, que começava a incomodá-lo cada vez mais. Quando ele compõe a 6ª Sinfonia, a Pastoral, cheia de beleza, ele recebe a notícia que a sua doença era irreversível. Passado alguns anos, estando no campanário em Viena, ele vê os sinos tocarem fortes e bravos. Ele olhava e não ouvia nada. Estava completamente surdo. Se fechou mais, tanto que seus biógrafos dizem que a maioria das pessoas imagina que Ludwig fosse mal-humorado. Mas ele tinha um amor incondicional pela vida, só que ele tinha medo que as pessoas soubessem da surdez. Como um músico poderia ser surdo? Ele saía com as partituras para os jardins e, lendo, ouvia na acústica da alma. Mas ele trazia dentro do coração uma música que legaria à humanidade. Com 50 anos, completamente surdo, num momento de extrema aflição e angústia, a 9ª Sinfonia explode toda a alegria de Ludwig van Beethoven. Um ano mais tarde, no teatro em Viena,
ao apresentar à sociedade vienense a Nona Sinfonia, ele diz aos músicos: não acompanhem a minha batuta, porque eu não ouço. Acompanhem a partitura. E quando terminou, todos ovacionaram ele de pé. Bateram palmas por 19 minutos sem parar. Ele, diante dos seus músicos, com vergonha de olhar para trás e as pessoas não terem gostado, como era surdo, não estava ouvindo os aplausos, até que um músico olha para trás. Ele olhou e foi ovacionado de pé. Legou à humanidade a Nona Sinfonia, uma ode à alegria, apesar de ter dificuldades, apesar de trazer limitações na alma, apesar de ser alegre para encontrar a felicidade, porque a felicidade é uma conquista do coração humano, mas só se consegue a felicidade quando se escolhe ser alegre. Que Deus nos abençoe. Agora nós vamos para o nosso intervalo, cafezinho. Para o pessoal que está nos acompanhando através da live, nós vamos interromper